Será que é verdade que o Monjaro ou a tirzepatida pode causar pancreatite? Pois é, esse é um dos maiores medos e talvez seja uma das maiores confusões de quem está usando ou pensa em usar essa medicação para o tratamento de obesidade ou do diabetes tipo 2. A gente vai direto ao ponto para entender qual que é a ciência exata por trás disso e analisar quais são os grandes estudos, os ensaios clínicos e o que eles mostram para a gente descobrir realmente se esse remédio, essa medicação, ela ataca o pâncreas ou se é só história. Na verdade, é bem diferente do que dizem por aí. Para a gente entender um pouco essa relação sem achismo, primeiro a gente precisa lembrar como o nosso corpo funciona. O pâncreas, ele é uma glândula fascinante no nosso organismo, que tem basicamente dois tipos de complementação diferente uma da outra. Nós chamamos isso de pâncreas endócrino e o pâncreas exócrino. O pâncreas endócrino é a parte do pâncreas ali que produz os hormônios que vão agir direto na nossa corrente sanguínea. E é ali que ficam as famosas células beta, que são responsáveis por produzir insulina. E é exatamente nessa via que nós queremos que o Monjaro atue de forma principal, melhorando a secreção de insulina e reduzindo a resistência insulínica, além de controlar o seu açúcar no sangue. Mas nós temos outra parte ali também do pâncreas, que é o pâncreas exócrino. E essa parte ela é responsável por fabricar o verdadeiro detergente do nosso corpo. Ela produz o suco pancreático, que é nada mais do que uma substância cheia de enzimas digestivas extremamente potentes, como a amilase e a lipase, que uma vai degradar carboidrato e outra gordura. Essas enzimas elas são jogadas lá diretamente no nosso intestino para dissolver o que você come, quebra gorduras, proteínas e carboidratos. A pancreatite aguda ela acontece quando a parte exócrina inflama. E por que inflama? Na grande maioria das vezes é porque essas enzimas digestivas que deveriam agir lá, estar ativadas apenas lá no nosso intestino, elas acabam sendo ativadas precocemente dentro do próprio pâncreas. É como se o pâncreas estivesse com um erro de rota ali, as enzimas, e elas começassem a digerir o próprio pâncreas. E isso, obviamente, causa uma inflamação severa ali daquela região e dor abdominal intensa. Então, a tirzepatida / Monjaro causa pancreatite? A resposta científica mais precisa e honesta é que não existe uma comprovação de causalidade direta. Ou seja, a molécula do remédio por si só não tem a função de falha ou de destruir o seu pâncreas. Para confirmar isso, a gente olha para a mais alta evidência científica disponível hoje, que são os grandes programas de estudo, que são os ensaios clínicos chamados SURPASS, que é focado no diabetes, e o SURMON, que é focado na obesidade. Nesses ensaios clínicos, que acompanharam milhares e milhares de pacientes ao redor do mundo todo, de uma forma muito rigorosa, os casos de pancreatite aguda eles foram considerados eventos raros. E nós estamos falando aqui de uma incidência que, na maioria das vezes, na maioria dos recortes desses estudos, ficou inferior a 0,5%. Isso, gente, é um número muito pequeno. E além disso, a ciência ela mostra pra gente que a própria obesidade e o diabetes tipo 2 já são por si só fatores de risco independente para a inflamação do pâncreas. O paciente que tem indicação do Monjaro, ele já possui um risco basal e uma predisposição inflamatória muito maior do que a população geral. Mas, se a incidência é baixa e a culpa não é diretamente da molécula, por que a pancreatite está na bula e por que a gente tem visto alguns casos acontecendo? Na verdade, a pancreatite que temos, ela acontece muitas vezes por duas vias que são indiretas e estão intimamente ligadas ao próprio processo de emagrecimento e à forma de como o paciente conduz o tratamento com a medicação. Um dos principais fatores para isso é o jejum prolongado e associado a uma perda rápida de peso. O Monjaro ele é um agonista duplo, ele atua em dois receptores, que é chamado GIP e GLP-1. Ele retarda o esvaziamento gástrico do estômago e ele atua também lá no sistema nervoso central, diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Com isso, o paciente ele acaba ficando muitas horas do dia sem comer absolutamente nada. E aí, quando você fica em jejum por muito tempo, a sua vesícula biliar é como se fosse um saquinho ali guardando a bile perto do seu fígado. E aí ele entende que não tem comida para digerir. Então ela não se contrai, ela fica ali paradinha. E aí, com a vesícula parada, o líquido que fica ali dentro, ele fica estagnado. Como se o seu corpo estivesse emagrecendo de uma forma muito acelerada. Quebrando muita gordura, o fígado dele começa a secretar uma quantidade enorme de colesterol nessa bile. E o excesso de colesterol numa vesícula que não se movimenta faz com que esses sais biliares comecem a precipitar.
ou seja, endurecer ali dentro. Isso é uma química simples, gente. Eles vão decantar, ou seja, eles vão endurecer e vão formar pedrinhas ali dentro, que é o que a gente chama de cálculos biliares ou de lama biliar. E é aqui que entra uma chave para você entender sobre a pancreatite biliar. É a vesícula que vai liberar esses sais biliares, muitas vezes, que são tão endurecidos, e vão entupir o canalzinho ali no final, onde está o pâncreas, que é perto do intestino, que é uma junçãozinha que a gente chama de ampola de Vater. E aí uma dessas pedrinhas que se formou pelo emagrecimento rápido e pelo jejum, ao sair da sua vesícula, ela vai lá entupir o canal principal. E aí o suco pancreático ele começa a ficar totalmente represado dentro do pâncreas. E aí essa pressão que acontece com o pâncreas entupido vai causar o quê? As enzimas elas vão se ativar dentro do próprio pâncreas. E aí nós teremos a pancreatite, que vai ser essa inflamação ali dentro. Eu quero que vocês percebam que é exatamente o mesmo processo, a mesma explicação científica que nós vemos acontecer com muitos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. É muito comum, gente, o paciente faz cirurgia bariátrica, emagrece muito rápido, ter pedra na vesícula. E essa pedra pode gerar pancreatite. E além disso, essa quebra rápida da gordura pelo emagrecimento pode levar a uma formação transitória de excesso de triglicerídeo. E esses pacientes com níveis muito altos de triglicerídeo no sangue também podem ativar uma causa clássica e bem documentada da pancreatite aguda. E existe ainda um outro ponto aqui que é fundamental, que eu faço questão de alertar vocês, porque é algo que eu vejo bastante e infelizmente na prática do meu consultório algumas vezes eu vejo isso, que é o desrespeito abrupto à progressão de dose. É muito comum chegar pessoas aqui para mim que me procuram para emagrecer totalmente traumatizadas com a medicação, dizendo que o uso do Mounjaro deu todo errado, que passou muito mal, que foi parar no pronto-socorro, que acabou tendo muito vômito e acabou abandonando o tratamento sem emagrecer. Quando eu vou investigar a história dessa pessoa, a história clínica, e aí eu descubro que ela começou do nada usando 5 mg, 7,5 mg, sem nenhum respeito à fisiologia do nosso corpo. Nós sabemos que a tirzepatida ela imita hormônios que se ligam a receptores que também existem na estrutura do pâncreas. Inclusive nos ductos onde se passa o suco pancreático, aquilo que eu expliquei para vocês lá atrás. Se você joga uma dose muito alta dessa medicação, hiperpotente, lá no seu organismo, sem dar um tempo para o seu órgão se adaptar, você causa um choque. Você hiperestimula demais esse pâncreas, formando um trabalho excessivo por não ter respeitado a dose e ter feito uso de doses altas de maneira bruta. E é esse desrespeito ao protocolo de aumento gradual da tirzepatida que pode engatilhar uma inflamação aguda direta. Não é o uso correto da medicação que fez mal, foi a pressa e foi a falta de orientação. Na medicina séria, nós começamos sempre com a dose mínima, de 2,5 mg e mantemos pelo menos por 4 semanas. E isso não é perda de tempo, gente, isso é ciência. É justamente o tempo necessário para que o seu trato gastrointestinal, seja o seu pâncreas, o seu fígado, criem uma tolerância ao estímulo dos receptores GIP e GLP-1 que eu falei para vocês. É o tempo para o seu corpo entender que existe uma nova dinâmica metabólica. Então, mas como eu identifico, né, se tem algo errado, se está acontecendo uma pancreatite? Primeiro que a pancreatite, gente, ela não é uma dorzinha não, tá? Na barriga comum. Ela é uma dor intensa, que a gente chama de dor em faixa, tá? Ela é localizada ali bem no centro do abdômen, na famosa boca do estômago, e que a maioria das vezes irradia lá para as costas. É como se você estivesse sendo amarrado com um cinto, uma faixa ali te apertando, de muita intensidade. E ela não melhora com medicação simples. Ela costuma, inclusive, vir acompanhada de náuseas muito fortes, de vômitos recorrentes que não passam, às vezes de uma mancha roxa aqui na região do estômago. E se isso acontecer com você, a regra é parar a medicação imediatamente e buscar um pronto-socorro para avaliar as enzimas amilase e a lipase do seu sangue. Resumindo, tudo que a gente viu aqui hoje é medicina que sempre trabalha equilibrando a balança entre o risco e o benefício. O Mounjaro é uma ferramenta farmacológica fantástica e revolucionária, mas, como toda ferramenta potente e de alta performance, exige técnica, conhecimento e respeito para ser manuseada. O risco de um evento adverso ele existe, mas, como eu citei os estudos aqui, eles provam que isso é baixo na maioria dos casos e são manejáveis. Não compre medicação por conta própria, na farmácia ou com desconhecidos.
Não pule as etapas de progressão de dose, achando que você vai emagrecer mais rápido, porque você só vai conseguir efeitos colaterais severos. Não faça jejuns absurdos e prolongados, sem uma orientação nutricional e médica, forçando a sua vesícula a criar cálculos. Mantenha os teus exames em dia, cuide da sua hidratação, monitore a saúde da sua vesícula e os níveis dos seus triglicerídeos, antes e durante o seu tratamento. Quando nós entendemos que a fisiologia do nosso corpo com as medicações realmente funcionam, aquele pânico inicial desaparece. E o uso da medicação definitivamente não é um bicho assustador. É a ciência ao nosso favor, associada a um acompanhamento médico correto, claro, focado na sua saúde de maneira global e não apenas no número de balança. E é aí que o medo dá lugar aos resultados e a segurança à qualidade de vida. Muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui para aprender um pouco sobre o seu próprio corpo e medicações. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre esse assunto, deixa aqui embaixo seus comentários e encaminhe ele para quem você acha que possa se beneficiar. Tem muita gente aí acreditando que o Mounjaro/tirzepatida pode causar pancreatite. Grande abraço e até a próxima.